Olá, pessoal! Estamos live. Daqui um minutinho começaremos. Estou aguardando aqui a Delen Fock para conversarmos sobre cronograma gestacional. Vamos ver se a Delen já está aqui conosco. Ainda não. Daqui um minutinho vamos começar aqui, são 7 horas da manhã na Califórnia, ainda com carinha de sono. Delen já está se preparando aí 11 horas da manhã no Brasil. Estamos quase chegando ao final desse agosto dourado, onde trouxemos lives interessantíssimas sobre a saúde física e mental de nós mulheres. Olá, Delen já está aqui. Olá, Olá, Delen, bom dia! oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Tudo. Gil? Tudo bem, nós começamos, mas caiu a minha conexão aqui, porque, gente, aqui nos States também cai o Wi-Fi, viu? É normal. Não é só no Brasil, não, aqui Ah, também. Aí, aqui tá chovendo bastante, então pode ser que a gente ah, tenha alguns probleminhas também. vixe, minha mãe comentou, menino, que tá uma chuva aí no Brasil, aqui nas Califórnia tá um calor, que só de dirigir eu já tô pegando um bronze já, pro mais protetor que a gente passe. E aí até tava falando pro pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, né, que a gente vai começar daqui 2 minutinhos, que nós estamos quase no final de agosto já, como esse ano foi tudo assim, né? Mas o É importante é que verdade. nós tivemos um mês bem legal assim de lives, nós trouxemos profissionais e conversamos com bastante gente sobre a saúde física e mental da mulher, né? Como nós podemos nos cuidar melhor e conhecer mais coisas que possam ajudar a encontrar o nosso lagum, o nosso equilíbrio, né? Nosso bem-estar. E essa é a live mais esperada, porque a gente está conversando sobre isso desde o começo, né, Delen? Que a gente gostaria de fazer Aham, uma live juntas. Eu, nossa, assim, sou fã. é, Falei, Delen, eu quero fazer uma live com você, vamos falar sobre isso. Você tá, vamos falar sobre isso antes, porque acho que é mais pertinente. Então, que aham. bom que chegou o nosso grande dia. É verdade, né? Nossa, eu que fico feliz aí pelo convite, estou acompanhando seu trabalho também, acho extremamente importante aí, né, trazer esse outro lado mesmo, esse conceito que você prega tanto, né, da organização interna. Eu gosto muito. Ah, eu gosto muito porque assim transformou a minha vida e eu acho que se as pessoas começarem a se envolver um pouco mais com essa questão de que nós somos um todo, né? Nós nos conectamos com o meio, com as pessoas, com a nossa casa, que tudo é uma extensão de nós, e a gente começa a organizar, né? Tanto os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa cabeça, a nossa casa, tudo começa a fluir melhor. É muito gostoso esse processo de organização. Eu falo que organização é um processo, né? Não é começo e fim. A gente está É, sempre em transformação, a gente está sempre em processos de mudança. E falando é em verdade. processos de mudança, vamos falar sobre mulher grávida. Vamos falar sobre cronograma gestacional, que eu nunca fui grávida, não tenho filhos. Então, para mim, tudo é novo. E foi um que quando você falou para mim assim, não, Gil, existe um cronograma gestacional que dá para a gente aplicar junto às mães, junto às gestantes, que pode auxiliar e muito o processo de organização, tanto da mulher, né, da gestante, quanto da família. E eu gostaria que você começasse, por favor, Deli, se introduzindo, se apresentando, o que é uma Multi-Baby Planner. Ah, legal. Bom, obrigada novamente pelo convite, Gil. Eu me chamo Delen, eu sou a responsável aqui da Multi Baby Planner, que é uma empresa de consultoria materna e treinamentos, né, com foco que acompanha aí as gestantes, as famílias, e pode fazer esse acompanhamento aí com todos os preparativos para a chegada de um bebê. E também durante o pós-parto, no pós-parto, eu consigo auxiliar na parte de treinamentos relacionados aos cuidadores infantis, babás e também pais, enfim. Então a proposta é preparar, né, dar esse apoio aí para a mãe, para a família se sentir mais segura e confortável nesse momento. Eu atuo em Jundiaí fisicamente, mas faço também atendo na modalidade online. Então, acho que deu para, né, E falar um essa pouquinho. parte é muito legal que você faz essa consultoria online, que é possível você orientar essa gestante, essa família,
de forma digital, porque Sim. muitas das pessoas, às vezes, com tudo que aconteceu em relação à pandemia, pensa assim, poxa, agora, cadê minha rede de apoio? Como que eu posso ter essas pessoas ao meu lado? Como eu posso me orientar melhor em relação ao que eu devo ou não fazer, ou devo ou não comprar? E esse serviço online é fantástico, a gente consegue aproveitar de uma forma positiva essa questão do distanciamento social e acabar oferecendo esse serviço online que vai ser fantástico da mesma forma que o presencial da É, mulher, né? é bem interessante porque, na verdade, eu consegui até fazer os treinamentos, as demonstrações práticas, Gil, porque tem a parte que a gente faz dos cuidados, por exemplo, higiênico, bebê, que a gente simula o banho, a troca de fralda. Então, até isso ficou muito. Eu tive, né, os depoimentos das mães, ficou bem interativo e elas conseguiram aproveitar bem. Então, realmente, o resultado aí do online tem sido satisfatório. Que bacana! E você começa falando sobre essa nova fase da mulher grávida, né? No nosso bate-papo que nós tivemos alguns tempos atrás, sobre o que é essa fase transformadora. E eu sei que nós não vamos falar só no sentido físico, da transformação física da mulher. Você pode contar um pouquinho para a gente o que acontece a partir do momento que ela planeja, ou às vezes não planeja e ela se descobre grávida? Eu acho que você até fez uma live com a psicóloga Kátia, né? Que vocês falaram bastante também. Eu achei sensacional. Realmente, a pessoa, quando ela se descobre grávida, né? Começa uma nova fase na vida da mulher. Então, ela vai deixar de ser somente ali mulher para se transformar mãe. E é uma jornada, né? É uma caminhada que existem sim transformações tanto físicas quanto emocionais. Não tem como a gente não achar que isso não caminha junto, né, Gil? E aí por isso que hoje existem tantos profissionais aí capacitados e qualificados não só para atender a mãe no quesito, né, orientando na parte prática, digamos, né, mas também na parte emocional, que é muito importante, né? Essa transformação que ela sofre. E aí, assim, é muita novidade, muita coisa que chega, né? A ansiedade, né, acaba tomando conta aí das mamães. Então, nada melhor do que ela se planejar, né? Acho que você, como você acho que consegue entender, sabe a importância do planejamento e da organização. Não tem como Não tem como trabalhar dar separado. separado. Lógico. E o que você citou é muito legal, porque a conversa que nós tivemos com a psicóloga Kátia Sanches foi muito enriquecedora, porque muitas mulheres não sabiam da existência desse Uhum. serviço. Então, agora nós estamos integrando ainda a questão de ter uma multi-baby planner, né? De ter uma planejadora trabalhando, às vezes, em conjunto com essa psicóloga num pré-natal Isso. psicológico também. Ou seja, é uma Uhum. união de profissionais, de competências que se complementam e que só tem a favorecer esse planejamento gestacional, esse cronograma gestacional Isso. que você Esse acompanhamento da evolução, né? Digamos, daí são 40 semanas que realmente, se você tiver um planejamento para saber, pelo menos, né, ter um norte das etapas, o que você vai fazer, com certeza, né? Isso vai te dar uma tranquilidade, um conforto, né? Enfim, a ansiedade já é grande, a gente tem questões hormonais aí. É, Imagina, sem estar enfim, grávida, às vezes a gente já quase é, os hormônios vai up and down, sim, up and down, up and down. Aí você fala, ah, what is happening with me? Que pois legal! é, então nada melhor do que ter um planejamento. Então, quando a gente fala cronograma gestacional, é uma ferramenta que a gente utiliza, uma metodologia onde você vai traçar ali, né, demonstrar mesmo no formato de um cronograma a evolução cronológica da gestação, as 40 semanas, e descrevendo as principais atividades, as principais recomendações ali, passando essas informações que a gestante, né, alguns pontos importantes para ela, porque às vezes acaba passando desapercebido, né, Ju? É muita novidade ao mesmo tempo. E Então, aí você vem a tendo esse grande norte. pergunta que a gente comenta dela, esse norte que você está colocando, né? O que se fazer quando se espera? Né? Porque tem Então, aquela ansiedade do momento. Me descubro grávida, meus hormônios começam a ficar a milhão dentro do meu corpo. Meu emocional já começa a dar aquela bagunçada. E aí, pronto. O que faço agora?
Então, a ideia de você se preparar, se planejar, realmente vai acabar te auxiliando aí nessa transição, nessa fase, digamos. E também uma dica legal que a gente dá, né, é você começar já a registrar esses momentos, Gils. Porque, assim, a gente acaba, às vezes, esquecendo mesmo, né? Não dá para lembrar tudo, gente. Então, os momentos especiais, porque é uma fase muito especial, registrar, seja num diário de gestante, num caderno, ou virtualmente mesmo, né, no formato que vocês queiram, mas colocar o momento que você descobriu a gravidez, o positivo, a primeira vez que você ouviu o coraçãozinho bater, quando descobriu o sexo. Então, é a questão aí mesmo, né, de ter, já de iniciar nesse jeito você vai conseguindo já emocionalmente, né, já vai tendo um vínculo aí, vai estar lembrando depois, essas lembranças vão ser muito gostosas. Não dá para confiar só na cabeça, né? Não. E para isso, a gente fala muito dentro do segmento de organização, que a gente acha que é somente a organização residencial, mas existe personal organizers, organizadoras profissionais especializadas em documentação de memória. Então, elas são específicas para organizar toda a memória digital, se essa for digital, ou física, se isso for em fotos físicas, ou álbuns, ou diários, como você coloca, que pode até também agregar e favorecer esse momento, né? De datar, como você falou, de colocar a sua emoção daquele momento. Porque Isso. muitas vezes a gente fala assim, depois eu lembro tudo e conto tudo na vida. É tanta coisa que começa a acontecer que essas memórias tão ricas podem ser perdidas, né? Então fazer esse registro também, acho que é bem legal durante essa trajetória. E aí acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho, a ideia é falar um pouquinho por trimestre, Gil, né? Tá. Até para não ficar algo, enfim, mais genérico, até para as pessoas conseguirem ter noção pelos trimestres aí, né? Sim, Não sei até o que. para mim, me ajuda muito. O que acontece no primeiro trimestre é aquele momento, eu acho que da incerteza, né, Delen? Da insegurança, muitas vezes. Isso, na verdade acontece a descoberta e como você disse no começo, às vezes é uma gravidez muito desejada ou às vezes aconteceu, independente, né, você acaba, um momento ainda de incerteza, né, insegurança, então nesse momento o que a gente sugere é curtir a gravidez, curtir esse primeiro trimestre, não realizar ainda compra de nada, né, Isso é porque bom. existe aí ainda um risco, né, de um aborto, enfim. Então, a sugestão realmente é aguardar e só iniciar, né, comprar alguma coisa efetivamente após a 13ª semana, que é quando ela vai estar entrando, né, no segundo trimestre. Então, até 13 semanas de gestação, curte a gravidez, começa a fotografar a barriga em casa mesmo, a evolução, né? Semana a semana é legal ver depois as fotos. E é uma coisa que também a gente acaba se não fazendo, não registrando, né? E o que você E falou é legal, Deli, de registrar o momento em casa mesmo. A gente não precisa, às isso, vezes, de muitos recursos. Pega o seu celular, a sua câmera, vai lá, fotografa a barriga com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira, enfim. Registre o momento, né? isso é bem interessante, até porque você vai conseguir acompanhar depois e vai ter, né, o histórico, enfim. E aí é nesse momento que ela vai buscar um profissional médico, né, de um obstetra, para fazer todo o acompanhamento do pré-natal também. Então ele já vai dar todos os direcionamentos em relação aos exames necessários. Então já é nesse primeiro trimestre que ela vai fazer, às vezes, o exame também de sexagem fetal. Algumas famílias não aguentam esperar a ansiedade e acabam fazendo para descobrir o sexo. A partir da 8ª semana já é um exame que é possível fazer. Mas algumas já fazem, outras esperam mesmo e dá para ver no ultrassom. Então é tranquilo também, né? Isso vai muito da família. Da Eu acho que essa questão família. da ansiedade. E tem a família que também opta por não saber, porque quer aquela surpresa do Isso! parto, né? É verdade. É E verdade. aí nós Então, vamos para o segundo trimestre ou tem mais para esse primeiro?
Não, já acho que a gente já conseguiu falar bastante. Até estou vendo aqui também no meu roteiro para ver se para não esquecer nada de importante. A gente falou então essas questões aí, né, da gestante não segurar a ansiedade mesmo. Eu sei que o mundo da maternidade hoje acaba sendo um pouco em relação ao consumismo. A gente sabe que tem, né, Gil? Enfim, porque a mãe já está num momento mais delicado, às vezes tem a questão da ansiedade que a gente falou. Então, até uma proposta minha de trabalho é a questão do enxoval seguro e consciente. Ótimo. Porque não tem, né? Assim, é o essencial, o que você realmente vai precisar. Hoje você às vezes encontra listas na internet prontas aí com vários itens, mas são itens que às vezes serviu para uma outra pessoa, não para sua família, para você. Né? Então, por isso que a ideia de você fazer algo talvez personalizado e consciente é de acordo com o seu perfil, né? Com a sua rotina. Essa é a ideia. Porque se você começar a pesquisar, eu trabalhei muito tempo com loja de bebê, né? Eu enviava os produtos aqui dos Estados Unidos para o Brasil, sobre encomenda. Então as pessoas me pediam, né, Gil, eu gostaria disso, disso. E de cliente para cliente mudava a lista de compra, lógico, cada uma tem uma necessidade ou vê o que é importante ou não para aquela criança. Mas, assim, eu que estou aqui e às vezes acabo tendo contato direto, né, com essas lojas, esses multimercados, que a gente fala insane, né, aqui. É uma coisa assim que tem coisa dele que não dá tempo de usar. Não dá. Porque assim, mesmo se ele ficasse nenê durante 10 anos, ele não conseguiria ter tempo de consumir tudo aquilo, né? Então, essa questão do consumo consciente que você fala, dentro do conceito Logum, que é a empresa de organização, a gente fala que nós nunca jogamos no extremo, né? Nem too much, nem too little, nem muito, nem pouco. Mas o que funciona. Nem aquele consumo exacerbado, independente da sua condição financeira ou não. Mas uma consciência em relação ao uso, a cultura de consumo que você está criando dentro da sua família, a forma de ver o mundo, né? Que você vai estar mostrando para o seu bebê. Tudo isso tem que ser discutido internamente, né, com o seu companheiro, porque muda muito de família para família. A gente nunca que aqui está julgando o que é certo, o que é errado. A gente simplesmente sugere algo que vá ser benéfico tanto para o nenê, quanto para a saúde financeira da família, quanto para a criação desse hábito mais saudável mesmo de consumo, né? Com certeza. É uma filosofia que eu também acabo trabalhando. A gente já tinha conversado sobre isso, né, Ju? E eu prego muito também a questão da segurança, você sabe, vinculado a essa questão do consumo, do enxoval consciente mesmo, né? Bom, mas vamos dar continuidade aí e falar um pouquinho do segundo trimestre de gestação, que é quando a mamãe está ele vai de 14 a 27 semanas. Esse é um trimestre considerado, né, para a maioria das gestantes, o mais agradável, digamos, porque é onde ela acaba tendo aquela fase inicial de enjoos, já passou. Então, os riscos, né, do início da gravidez também. Então, é um momento que ela tem, às vezes, mais disponibilidade, mais vontade de fazer as coisas, enfim. Então, acaba sendo um momento mais agradável, às vezes, para a maioria das mamães aí. E aí ela pode começar nesse momento, né, a pensar e planejar, assim, alguns itens em relação de acordo com a sua rotina, seu modo de vida, que é o que a gente acabou de falar. Até por isso que o ideal é você sempre pensar em fazer algumas perguntas, né? Então você vai pensar em montar o quarto, vai comprar os móveis, por exemplo, né? Mas o bebê vai dormir no quartinho dele, no berço dele, né? Qual que é a sua expectativa, a expectativa da mãe? Deixar o bebê no quarto da família, do casal ali no início, até para realmente montar, né, esse planejamento adequado. Você vai ter uma rede de apoio, né? Você pretende sair com o bebê bastante, o local que você mora, até para você identificar o tipo de carrinho, por exemplo, né? Enfim, são vários itens que a família fazendo esse autodiagnóstico, digamos, ela consegue fazer uma compra mais assertiva e consciente, né? Então é nesse momento aí que ela vai começar a pesquisar os móveis, considerando toda essa questão que a gente falou.
os itens de puericultura pesada, carrinho, bebê conforto, enfim, ou a cadeirinha. E também a parte de higiene, roupinhas também, né? Os itens essenciais. As crianças acabam, né? Você até falou, porque você já trabalhou com isso, crescem muito rápido, perdem muito rápido as coisas, às vezes não dá tempo nem de usar. Então, a gente monta uma sugestão de lista, né? E às vezes a mãe, realmente, a opção é ela comprar até uns 6 meses de idade, porque às vezes a criança, né, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, enfim. E depois você vai fazendo, comprando aos poucos, né? Renovando essas roupinhas, enfim. Então, acho que é esse momento que ela acaba... às vezes tem família que gosta de fazer alguma viagem junto, a última viagem do casal, ou agora nessa época de pandemia, os casais estavam em casa mesmo, fazendo um jantar especial, sabe? Para comemorar, né? Porque é essa passagem, Gil, talvez, quando é o primeiro filho, principalmente, né? Eles vão deixar de ser só marido e mulher ali para ser pai e mãe. Então o casal vai ter essa mudança também. É bem legal, assim, esse momento, né? E é um momento que ela acaba se sentindo mais confortável para fazer tudo isso. Delen, e o que você está colocando, né, de trazer para dentro, às vezes, da casa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, essa comemoração, né, essa conexão, porque assim, eu venho estudando um pouco sobre minimalismo, até devido à minha profissão aqui, o meu trabalho aqui, Sim. e de novo, não falando dos extremos. O minimalismo não é você ter a ausência de tudo que te possa trazer bem-estar ou conforto, né? Ou para você ter bem-estar e conforto, você precisa ter de tudo. É sempre aquele meio. O minimalismo, ele fala muito de você viver com o que te traz prazer. Né, o que te traz aconchego, o que te traz simplicidade, praticidade, funcionalidade, sem excesso. E tem muito hoje, eu vejo muito crescente aqui nos Estados Unidos, eu não sei te dizer no Brasil, mas aqui tem muito um volume de conteúdo crescente na questão de casais minimalistas, ou como criar seu filho minimalista, ou gestação minimalista. Que eles falam justamente isso. Então, nos 6 primeiros meses do bebê, o que eles chamam de baby essentials, é você ter somente o essencial, aquele macacãozinho de algodão, cores neutras que você pode mix and match, que eles falam, que é você ir cruzando as roupinhas para formar diferentes conjuntinhos, e que você possa ir reaproveitando muitas vezes, ou de irmãos mais velhos, ou de amigos, ou de pessoas da família que doaram roupinhas em bom estado, porque é o que eles falam, o tempo de uso daquele item para o bebê é tão curtinho, porque ele desenvolve tão rápido, que às vezes, como você colocou, você pode sim ir consumindo conforme a necessidade. Olha, meu bebê tem essa necessidade, então eu vou comprar isso. Ou, olha, eu tenho coisas na minha casa, ou que eu posso facilitar essa necessidade momentânea, temporária, e eu não preciso adquirir esse item. Porque muito do consumo que eu acredito dessa lista é temporário, né? Não é um item que você vai usar a longo prazo. Muitas vezes Não. outros não, né? Eu acho que isso aí que você falou, Gil, é perfeito. A gente tem duas modalidades. Por exemplo, quando a gente sugere uma lista mais completa, até 1 ano, mas a gente até fala isso para a mãe, né? Não, porque realmente pode ter essa questão do desenvolvimento, enfim, mudar o percurso. Então, são sugestões e que você vai ter que adaptar de acordo com a sua realidade. E aí, comprar agora, por exemplo, às vezes um carrinho, né? Um bebê conforto que está muito relacionado à cadeirinha de automóvel. Isso, né? Então, são itens que aí sim, vale a pena você perder mais tempo, pesquisar, né, Gil? É diferente. E aí entra aquela questão, por que eu vou comprar? Às vezes a pessoa, eu nem quero que o meu filho vai dormir, compra um berço maior, né? Às vezes um berço menor ainda para pôr no quarto, enfim, do casal. Enfim, então buscar esse tipo, e aí vai muito lógico, né? É o que você falou, depende da família, a gente não está julgando, mas aí entender, né, o perfil, né? O que para vocês mesmos, o que vai ser necessário para atender a necessidade da sua família, né? Exato. É o olhar para a família. É isso mesmo. E aí, então, fazer essa pesquisa nesse momento, tanto de
dos itens em geral, né? No segundo trimestre acaba sendo um momento mesmo bem interessante. E aí, geralmente, a gente só põe uma consideração em relação aos móveis, eu não sei aí como é que está o prazo de entrega, Gil. Aqui, como o pessoal está fazendo muita compra online, isso se intensificou, os prazos de entrega eles estão sendo um pouquinho divergentes, até do que está sendo acordado, né? Então, às vezes a mamãe quer muito o modelo de um berço, um armário, ela precisa de uma cômoda para acomodar, porque as roupinhas do nenê, se ela não tem. Então, pensa que realmente, até o final desse trimestre, né, pensar que esses móveis essenciais, digamos, já deveriam estar na sua casa, porque você vai precisar, às vezes precisa montar, você vai precisar limpar e organizar tudo, as coisinhas do bebê. O essencial para você receber a criança, entendeu? Ótima, ótima colocação. Porque, Ideli, tudo isso que você está nos orientando, quando você oferece o seu serviço de consultoria, todo esse checklist, toda essa orientação, está dentro dos serviços que você oferece, caso tenha alguma mamãe aí interessada em adquirir o cronograma gestacional. Tá? Todas essas dicas, esse checklist, tudo é oferecido dentro desse serviço. Isso, o cronograma gestacional, a gente faz esse planejamento e geralmente a mamãe acaba optando pela parte também da consultoria do enxoval, da lista personalizada, né? Se ela quiser só o cronograma, ok. Mas a gente acaba, dá para fazer os dois juntos, aí a lista é outra coisa. A lista é outro serviço. Você consegue, a pessoa consegue realmente contratar só a lista, por exemplo, né? Ela quer uma lista até 6 meses, de acordo com a realidade dela, a gente faz uma entrevista, um diagnóstico com a mãe, com a família, e vai traçando. Então é bem flexível mesmo. Isso, é bem personalizado também, né, Gil? E ela, às vezes, ela realmente quer, só quer uma sugestão de carrinho, eu só quero uma sugestão de roupinhas básicas, sabe? Porque aí a gente vai avaliar aonde ela mora, a estação do ano que o bebê vai nascer, porque não. E aí faz uma evolução conforme o crescimento da criança e a sugestão, né? Então, porque se as pessoas não pensam nisso. Traz muita economia para a mamãe isso daí. Muito para a família, né? Com certeza. Né? Uma família que nasce no sul daqui, por exemplo, no Brasil, é diferente daqui, né, que nasce no norte, no nordeste, porque as temperaturas são diferentes, depende da estação. Quem vai nascer no inverno vai nascer no verão. E aí você faz a evolução, né, do planejamento da compra das roupinhas de acordo com o crescimento da criança, o tamanho e com a estação do ano e com a região que a pessoa mora. É bem legal. Nossa, Deli, que fantástico. Eu adoro tudo que a gente consiga reaproveitar, remanejar e, ao mesmo tempo, ter economia com esses movimentos, né? E o que você está oferecendo no seu serviço é isso, não é só uma consultoria orientada com foco na segurança, que isso é o que eu adoro no seu trabalho. Sempre comecei a seguir você e a gente desenvolveu essa amizade, esse contato devido a isso. Eu acho que não é o foco só no que é bonito, no que é legal, no que vai agradar, o que a mãe falou, a avó falou, a tia falou, a amiga falou. Não, é o que vai trazer segurança para sua família, para o seu bebê, principalmente, para sua rotina, porque cada um tem uma rotina, né? E falando nessa questão de espaços que você colocou dos móveis, tudo, trazendo um pouco dessa visão do minimalismo, eles também sugerem o seguinte: enquanto se espera, né, a chegada, desculpa, do bebê, eles começam a fazer uma triagem nas próprias coisas para abrir espaços. Então, por exemplo, olha, a minha casa não comporta uma nova cômoda, ou eu não vou ter um quarto específico só para o bebê, né? Depende muito do design da casa. Então, o que eles fazem? É viver com menos mesmo. Simplesmente com o que usa. Então, poxa, eu tenho esse guarda-roupa lotado de roupa, eu uso 10%, que é o que acontece. Eu uso 20% das roupas que estão aí. Então, 80% eu vou doar ou eu vou guardar em caixas para um outro momento, quando chegar aquela estação. E eles vão abrindo espaços dentro da própria casa, do que já existe, para acomodar a chegada do bebê. Porque muitas vezes a questão da organização, do caos que a gente comenta, acontece que
já tá tudo lotado, já tá tudo cheio, a Uhum. gente abre os armários, a cozinha, guarda-roupa, tudo, e tá tudo demais. A pessoa não teve o tempo, né, ou não teve ainda a consciência de que aquilo não é usado 100%. Então, ela vai comprando mais móveis, mais coisas para abrir novos espaços. Só que, na verdade, está tirando mais espaço, porque daí você tem que acomodar um novo móvel, que ele vai ficar cheio também. E quando passa toda essa fase do neném, ele começa a crescer, ele começa a demandar outras coisas, aí, poxa, não tem mais como. E daí começa aquele estresse, muitas vezes, da mãe. Poxa, é brinquedo para todo lugar, é roupinha do bebê Uhum. aqui, é as coisas de banho do bebê ali no meu banheiro, minhas coisas no. Porque eu já visitei casas assim para organizar. É coisas do bebê no quarto da mãe, é coisas da mãe no closet do bebê, e aí você fala assim, bom, qual é o quarto de quem aqui, porque os outros estão, né? Então, às vezes, esse conceito mesmo de a gente olhar para dentro primeiro, antes da chegada do bebê, o que está em excesso na minha casa? Quais os espaços que eu posso abrir para a chegada desse bebê? E aí a gente consegue também ter uma ideia do que realmente eu vou precisar comprar. E eu acredito que esse seu serviço de analisar esse perfil, de fazer esse diagnóstico que Isso, você chama, é muito isso. valioso, porque às vezes eu estou É, pensando em comprar 10 coisas, você fala assim, não, mas se você mexer aqui, sim, você pode comprar duas. é. É muito legal. Essa entrevista inicial, depois a gente vai conversando ao longo do processo da consultoria, enfim, mas a entrevista inicial é onde você faz perguntas chaves aí e você vai identificar pontos cruciais, né, em relação até uma coisa boba, mas, por exemplo, às vezes a pessoa quer um berço maravilhoso ou um carrinho, mas não cabe, não vai na casa, ela mora num apartamento que o batente da porta é pequeno, ele não vai nem conseguir girar. O porta-malas do carro, ela pensou nisso, né? Eu tenho um carro Ah, menor. E aí, esse carrinho vai realmente, né? Enfim, eu tenho uma casa no campo, esse carrinho, a roda dele ele permite raiz. essa. Enfim, então realmente é muito a questão da personalização, o ganho é que às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né, Gil? Mas o ganho, você acaba economizando o custo que você tem, por exemplo, de uma consultoria, você economiza muito mais em Muito. relação a esses outros itens desnecessários, né, que E a você... prova está aqui, ó. Drica e César comentou. Eu Ah, fiz a lista Adriana. com a Adele e me ajudou muito. Obrigada pelo seu Ah, comentário, Drica. Adriana, ela acabou de ganhar uma nenezinha mesmo, uma fofa. Que legal, parabéns, parabéns. E seguindo aqui nos finalmente da gravidez, o que que a gente pode esperar no final dessa fase, quando a mãe já está barrigudona? O que acontece? E seria o último trimestre, a reta final, né, Gil? Aí sim é ansiedade, é assim, coração a 1000 por hora, não tem como. Esse último trimestre, né, que vai da 28ª a 40, 28 a 40 semanas de gestação, ele acaba sendo, né, um trimestre que a mamãe vai ter que fazer aquela revisão final, enfim, os detalhes finais. E aí acaba acontecendo que existem algumas restrições, por exemplo, né, em relação à questão de andar de avião, de viagem, existe um tempo limite para isso, então depois a partir da 28ª, oi Camila, só com autorização médica, né? Então precisa alguns cuidados aí. Mas o que a gente pode dizer? Nesse momento é o momento dela verificar a rotina, como que vai ser a rotina, inclusive, dela depois, né? Ela já precisa pensar no pós-parto, digamos. Como que vai ser essa rede de apoio? Quem vai me ajudar? Vou ter uma pessoa que vai me ajudar com o bebê ou com os afazeres domésticos, a comida, porque assim, no início, gente, né? O ideal é você até no último trimestre já fazendo umas marmitinhas, congelar. A hora que você está fazendo a própria comida do dia a dia, separar algumas porções e já ir congelando, porque no começo, né, a gente sabe que realmente demanda muito, a mulher precisa de energia, inclusive, né? E se ela estiver cansada ali com sono, às vezes ela não vai ter disposição para fazer uma comida, né, Gil? Então Entendi. ela precisa preparar esse momento para receber esse novo membro, né? A criança vai entrar dentro a rotina acaba sendo alterada. Então, se ela já tem um filho mais velho,
ela precisa pensar, inclusive, na logística, quem vai ficar com essa criança, né? Ou até mesmo um animal de estimação, no momento que ela estiver na maternidade. Hoje em dia está até mais rápido, né? As mães têm alta até mais rápida aí da maternidade, mas você precisa pensar em toda essa rede de apoio que você vai precisar e vai ter. E fazer uma revisão final, assim, para te dar uma certa tranquilidade, não ficar, né, e só esperar. Então, deixar as malinhas da maternidade prontinhas, né? Principalmente, gente, gestação de gêmeos e múltiplos, que, né, tendem a ser, esses prazos geralmente são até antecipados. E como foi o seu caso, Deli? Eu assisti um vídeo seu no seu canal que você fala assim, eu fui, né, abençoada com 2. Então, além de ser a primeira gestação, já veio 2 de uma vez. Então, nossa, e agora? Realmente. E assim, a rotina, né, por mais que as pessoas às vezes falam, a rotina, gente, é essencial, né? Não só quando você tem um bebê ou 2, enfim, no caso de gêmeos e múltiplos, porque a criança, inclusive a mãe, né, nesse momento, ela tá nessa fase de adaptação e o bebê sabendo, eles não gostam de surpresa, né? Então, você conseguindo ter uma rotina, lógico que você pode quebrar a rotina de vez em quando, ter uma flexibilidade, mas o mínimo possível vai te trazer também mais tranquilidade, digamos assim, né? Para você conseguir conduzir. E aí tem a questão da direção também, né, Gil? Os médicos indicam, aí algumas mamães acabam dirigindo até o finalzinho, mas existe um risco, sim, né? A gente sabe que mesmo ela usando o cinto de segurança, a barriga já está muito proeminente. Então, qualquer batidinha, se alguém bater no carro, né, é arriscado. Então, lá entre 30 e 35 semanas, os médicos já sugerem para ela dar uma pausa na direção. E aí você pode, se você precisa do carro para se locomover, buscar uma alternativa, uma carona, enfim, né? Certo, ótima dica isso. Para a própria segurança da mãe, né? Isso, E do bebê, porque é o que você falou, às vezes já está tão próximo, né, do parto, que qualquer impacto ela pode entrar em trabalho de parto ali mesmo, é complicado. É verdade. E aí... Uma pergunta, desculpa te interromper, mas uma pergunta que me veio aqui. O tipo de parto que a mãe escolhe, isso é conversado com você também? Isso impacta na orientação que você vai dar para esse pós-parto? Então, na verdade, isso é um trabalho que é feito junto com o obstetra, né, o ginecologista, o médico. Eles desenvolvem um plano de parto. E aí lá é todo detalhado inclusive o que ela quer, o que ela espera, enfim. Eu particularmente não faço esse trabalho, até porque algo mais relacionado a um serviço de doula, por exemplo, uma enfermeira que vai acompanhar o parto. Mas a gente acaba sabendo, né, dependendo da situação, e aí você consegue orientar em relação a essa rede de apoio. Né? Então, se a mãe vai precisar, às vezes, de uma consultora de amamentação. Um parto normal vai exigir uma determinada necessidade que uma cesárea, talvez que essa mãe possa vir a ter alguma complicação depois, vai necessitar de outras coisas nessa rede de apoio, né? Então, isso você trabalha em conjunto. Isso, e aí acaba acontecendo que a mãe, a gente tem um contato, então a mãe acaba depois pedindo essa orientação, né? Um exemplo, eu fiz a lista, que nem no caso da Adriana, até que tá aqui, ela fez o curso, o treinamento com ela e o marido, dos primeiros cuidados de higiene, e depois ela teve um auxílio de uma consultora de amamentação, que é entendeu? Que também tá tudo nessa rede, né? A gente faz acaba tendo esse acompanhamento, né, Gil? Esse é um networking mesmo, é um trabalho em equipe, onde cada um na sua competência, na sua especialidade, oferece essa rede de apoio para essa mulher, né? Isso Interessante. Isso é verdade. E, Delen, esse serviço que você comentou, né,
orientação de que tipo de profissional ela deve buscar. Porque muitas vezes aquela mãe de primeira viagem, às vezes não conhece. Isso você orienta dentro do seu trabalho. Olha, isso é o trabalho para uma doula, isso você precisa de uma consultora de amamentação. Uhum. Esse bate-papo você tem com seus Sim, filhos. na verdade a gente acaba tendo isso pela experiência e até você consegue direcionar, né? Eu também fiz os cursos de perinatalidade, parentalidade, acho que você Ah, também já viu um sim, pouco sobre isso. Então, eu acho muito importante você, para lidar com esse público, né, Gil, você ter uma visão geral, né? Até sugerir, nossa, acho que vale a pena você conversar com uma psicóloga, né? isso. Então, saber ouvir, realmente para lidar com mãe, gestante ou recém-mamãe aí, gente, você precisa ter, né, essa empatia, além do conhecimento, digamos ali, técnico, que eu vou orientar e sugerir as coisas, realmente essa escuta mais né, pessoal, você Aberta, acaba, pessoal. enfim, e conseguindo identificar ali o que ela está precisando, né, é essencial. Isso eu acabei conseguindo desenvolver também em relação a essa questão de estudar mesmo a perinatalidade e a parentalidade, né? E Que aí que engloba tudo. engloba todo mundo, não só a gestante, toda a família, né? E Isso, muitas vezes esses profissionais que estão trabalhando com a família, na casa da família, todo mundo precisa estar na mesma página, né? Todo mundo precisa é. entender das necessidades para que a coisa flua de uma maneira mais gostosa, mais saudável, mais leve. E, Deli, para Uhum. fechar, eu gostaria que você fizesse as suas considerações sobre segurança, né? Então, esse bebê chegou. Quais são algumas dicas, assim, dicas mesmo, de segurança que você pode dar na parte de higiene, ou se a família tem animal de estimação, ou em relação a alguma decoração ou brinquedo que a família já queira ter no quartinho antes mesmo da chegada do bebê? Algumas dicas que você está acostumada a dar para os seus clientes, só para dar o gostinho do que é o seu trabalho para quem quiser contratar depois. Legal. Bom, acho que a primeira coisa a falar, Gil, é que assim, o bebê conforto ou a cadeirinha reversível, ela já deve estar instalada no carro antes de você quando você for buscar o bebê da maternidade. Então, pense que você não vai Não poder permita andar ele no colo. um quarteirão com a criança no colo, jamais. Então, isso é ideal, a família até comprar com uma certa antecedência, o pai instalar, ver o manual, porque né, acontece às vezes de chegar lá na porta da maternidade para buscar a criança, gente, não é uma coisa simples, você nunca fez, por exemplo. Aí você vai instalar, tem que colocar, às vezes o sistema é Isofix, é outro, então vale a pena você deixar isso preparado, né? Perder esses momentinhos aí antes, ler manual, instalar no carro. E quando você for buscar, né, a criança, né, a maternidade, já está tudo certo. Então, acho que é a primeira consideração aí que eu acho Dica de muito importante. segurança. Existem alguns itens, né, indo para a questão do consumo consciente, que podem ser comprados digamos, de segunda mão e usado, né, Gil? Então, isso acaba hoje em dia, até porque esse mercado tem muitas. Você usa pouco, né? Então, a Exato. mãe consegue. A única consideração que a gente não sugere é a única mesmo, é o bebê conforto ou a cadeirinha. Porque se teve algum impacto, você não tem como garantir a segurança dele, né? Ah, A estrutura, a parte estrutura. estrutural. Se o carro já Entendi. sofreu um acidente com aquele bebê conforto, você não vai saber. Mas Ah, pode, internamente, a estrutura pode ter sido abalada, e aí, enfim, é o único. Mas assim, carrinho, qualquer outro tipo de item, vocês podem buscar assim de segunda mão. ótima dica. E para quem tem animal de estimação, quais são os cuidados? Então, na verdade, não existe nenhuma contraindicação que a criança não possa conviver com o animal. E aí vai depender mais de uma questão de reação alérgica, enfim. O bebê, o ideal é que ele fique desde o início, tenha um espaço no chão, que a gente fala mesmo, para ele conseguir, enfim, faz parte do desenvolvimento infantil. A gente monta um espaço ali adequado e aí acaba sendo um ambiente com às vezes com um tapete, mais, né, um EVA ali, EVA não,
um tapete antiderrapante, ou enfim, Para a algo que vai mobilidade ser um dele tatame, mesmo. um tatame, isso, fugi, errei, desculpa. Mas aí você consegue estimulando, aí tem outra parte do desenvolvimento infantil. E aí só tomar essas considerações, alguns cuidados, né? Vai depender do tipo do animal, mas a gente comenta que sim, a criança, às vezes o pai gosta de levar a roupinha que o nenê que está lá no hospital, traz para o animal sentir o cheirinho, aí quando a criança já chega, já apresenta, né? A E tomar todos esses cuidados iniciais, né? Para não levar aquele susto. só, só assim, não são animais, né? Por mais dócil que seja, a orientação é não deixar sozinho, né? No Sim. início, então com o bebê mesmo não mas são esses cuidados. Em relação ao quartinho, eu acho que uma coisa que muita gente ainda usa aí e não é indicado, né? Nem pelos pediatras, Sociedade Brasileira, nem Americana de Pediatria, são os kit berços. Sabe os protetores de berço? Ah, sei. Então, assim, às vezes a mãe. Isso é mais um item decorativo no quarto. E geralmente tem um custo alto também. Quanto mais fofo, aqueles mais fofos, mais perigosos são, porque existe o risco de sufocação do bebê. Então, ele pode Nossa, encostar o rostinho, e aí está entendi. muito associado à morte súbita e tal. Então, eles falam que o berço, gente, é o berço mais clean possível aí. Simples possível. O berço seguro é o berço sem nada dentro. Só o bebê, um lençol de elástico ali, para o lençol também não soltar, e só o bebê, né? Sem travesseiro, sem almofada, sem rolinho, sem nada. Simples. Então aí você já tem a questão da economia e da segurança, né? A economia, segurança e desse conceito minimalista mesmo, que às vezes aquele bebezinho ele precisa de tão menos do que a gente está criando como expectativa para ele, né? E por isso que eu sou super a favor de a gente sempre ter um profissional ou assim alguém que possa estar junto com aquela mãe de primeira viagem, principalmente, para que ela vá aprendendo com a gravidez, que ela vá aprendendo com o bebê. E um serviço como o seu de consultoria, de cronograma, tudo que você oferece dentro do Multibaby Planner, né? É o que você falou, às vezes o custo de uma consultoria, ele vai te gerar tão mais economia por uma compra mais orientada e consciente, e a mãe vai se sentir também tão mais segura e mais Sim, confortável, que aquela ansiedade, aquele estresse todo, acaba diminuindo também por ela se sentir mais segura. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha, né? Não ganha é, e perde. é. Com certeza. Eu acho que a gente fala que é um investimento mesmo, né? Sim. Não, a palavra não acaba sendo, não existe aí, os ganhos são muitos, né? Em relação a quando fala em relação a você ter algo planejado, preparar mesmo, né? De acordo com a sua realidade, enfim. Vai de encontro aí com muito com o que a gente conversou. Legal, Delen. Eu vou encerrando por aqui. Não sei se você tem mais alguma consideração, pode colocar para gente. Não, eu acho que a gente falou, eu até falei bastante já, né, Gil? Adorei o nosso bate-papo, como eu disse, era a live Eu mais também esperada gosto. do momento. Tô te namorando, ó, já falei pra dele, vamos caçar a live dele. Ainda bem que deu certo, viu? Adorei que você participou. Eu Muito também. obrigada pelo seu tempo, pelo seu conteúdo. Imagina, eu que Pelas agradeço aí. indicações, por todas as indicações que você deu, por contribuir nesse agosto dourado aqui na Lagoa Baixo, para a gente poder levar informação, compartilhar, inspirar pessoas, as pessoas também com os comentários, passar um pouquinho, né, do que viveu ou do que experienciou, para nós é muito importante. Essa live vai Com ficar salva certeza. aqui no feed. Vou marcar você, porque daí, pessoal, qualquer dúvida ou qualquer interesse que vocês tenham em conhecer mais sobre o programa Multi-Baby Planner da Delen, o e-mail dela, o canal dela do Instagram vai estar marcado aqui no vídeo para que vocês possam entrar em contato. Certo? Eu que agradeço, viu, gente? Eu agradeço, Gil, novamente. E estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. Muito obrigada. Uma Obrigada. ótima sexta-feira para vocês. Para você também, querida. Amém. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.